Fala, tripulação! Beleza? Estamos aqui para dar continuidade na nossa sequência de aulas da RPA, a Regulamentação da Profissão do Aeronauta, numa parceria da Escola de Aviação Civil de Moselle e do canal Decolando na Banca. Vamos dar continuidade no nas nossas aulas. Vamos avançar para a aula 6, ok? Mas antes disso, tem que dar um recadinho para vocês. A melhor forma que você de se preparar, além de estudar, é pôr em prática, se exercitar, fazer simulados, para você ter ideia do alcance do teu aprendizado. Nada melhor que você fazer simulados, e os melhores simulados que tem no mercado é o do Decolando na Banca. Tem as apostilas para comissário de voo, para piloto privado de avião, com mais de 1.500 questões. Tem a apostila de cálculo de fuso horário, operações angulares, navegação. É excelente. E também para piloto privado de helicóptero. Mais de 350 questões. Você vai lá, compra a sua apostila, um preço muito barato, muito bom, material de excelente qualidade, que você vai pegar, vai trabalhar, vai se aperfeiçoar, e você vai verificar, você vai medir o seu nível de aprendizado. E com seus erros você vai aprendendo, ok? Então, vamos avançar para a nossa 6ª aula. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre aviso da reserva, das viagens, dos períodos de repouso, da folga periódica, ok? Antes de mais nada, vai lá, deixa o seu curtir se você gostou, se inscreve no canal, tiver dúvida, pode mandar a mensagem lá que a gente te responde, que a gente esclarece para você, ok? É a melhor forma que você tem de estar ajudando o canal a continuar fazendo esse conteúdo para vocês. Vamos dar início. Artigo 43. Sobreaviso é o período não inferior a 3 horas e não excedente a 12, em que o tripulante permanece no local de sua escolha à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou em outro local determinado no prazo de até 90 minutos após receber a comunicação para o início da nova tarefa. Bem, o sobreaviso é o que muitos chamam nas outras áreas, afora aí que não é da aviação, de prontidão, né? Na verdade, aqui na aviação nós chamamos de sobreaviso. É um sinônimo, né? Mas é meramente uma semelhança gramatical, ok? Mas aqui, na área da aviação, para o aeronauta, é bem diferente. Vamos lá. Parágrafo 1º. Em município ou conurbação com 2 ou mais aeroportos, o tripulante designado para o aeroporto diferente da base contratual terá prazo de 150 minutos para a apresentação após receber a comunicação para o início de nova tarefa. Que raio é esse de conurbação? Conurbação não é o que você está pensando. Conurbação é quando 2 municípios, de tão grande que eles são, que eles vão se expandindo, que eles acabam se encontrando. Tá? Eles acabam se encontrando. E você não consegue mais identificar onde um começa e onde o outro termina. Não consegue mais identificar. São centros urbanos de grande densidade. Vamos dar um exemplo. No Rio de Janeiro, nós temos o aeroporto do Galeão, que fica no Galeão. Ok? Em São Paulo, tem o aeroporto de Congonhas, que fica na capital, e tem o aeroporto de Guarulhos, que fica em Guarulhos. Ou seja, 2 municípios vizinhos. 2 aeroportos, municípios vizinhos, de área de conurbação. Ou seja, você não sabe onde um termina, onde o outro começa, a não ser pelas placas. Então, esse é o conceito de conurbação. Nesses casos, quando você estiver fora da sua base para apresentação, você tem até 150 minutos. 150 minutos para
para o seu deslocamento, até você chegar. Te ligou, você tem 150 minutos até chegar na sua base, no local que foi determinado para você. Ok? As horas de sobreaviso serão pagas à base de 1/3 do valor da hora de voo. Resumindo, você recebe 1/3 da hora de voo para você não fazer nada. Sim mesmo. O sobreaviso nada mais é que você pode ficar onde você quiser, fazendo o que você quiser e bem entender. Você pode ficar lá na casa do Carvalho, mas desde que você se apresente quando e, se for chamado, para o local a ser designado pela empresa. Se você consegue chegar em 90 minutos, se for determinado na base, na sua base contratual, você tem 90 minutos para chegar. Se você for chamado para uma base em outro município, né, em outra localidade que a gente chamou agora de conurbação, você tem 150 minutos. Ou seja, você faz o que você quiser. Vai lá, corre na praia, joga teu videogame, joga jogo da velha, fala mal dos outros, faz o que quiser. Faz os simulados do Decolando na Banca para aperfeiçoar o seu conhecimento. Mas pô, como é que eu vou fazer simulado se eu já vou ser tripulante? E daí que você vai ser tripulante já? E daí? Você tem que saber os direitos do mesmo jeito. Entenda uma coisa, nós estamos aqui para aprender, para passar na prova, mas também não é só isso, é para você saber os seus direitos enquanto tripulante, os seus deveres também. Ok? Então, sobreaviso é isso. É você ficar em qualquer lugar desde que você chegue, quando chamado, em 90 minutos ou 150 minutos, e ganhando 1/3 para isso. Beleza? Vamos adiante. Caso o tripulante seja convocado para uma nova tarefa, o tempo remunerado será contabilizado entre o início do sobreaviso e o início do deslocamento. O que significa isso? Vamos lá. Você está no sobreaviso, você foi convocado. O tempo do sobreaviso ele só vai ser computado entre o início do sobreaviso e o início do deslocamento. Por que disso? Porque, senão, já imaginou? Se a lei não tivesse essa previsão, se no sobreaviso você fosse convocado e você fosse chamado para uma nova tarefa e você ganhasse somente 1/3 da hora, então a lei, no parágrafo 3º, ela faz essa ressalva, que 1/3 da hora você só recebe no período que você iniciou o sobreaviso e o início do deslocamento. Então, nesse período, você recebe 1/3 da hora. Ok? Parágrafo 4º. Caso o tripulante de voo ou de cabine não seja convocado para uma tarefa durante o período de sobreaviso, o tempo de repouso mínimo de 8 horas deverá ser respeitado antes do início de nova tarefa, independente se você foi chamado ou não. Você só pode iniciar uma nova tarefa ou iniciar uma jornada somente após o repouso mínimo de 8 horas. Somente após o repouso mínimo de 8 horas. Mesmo que você não fez nada o dia inteiro. Mesmo que você ficou em casa assistindo o Datena. A chuva lá na Datena. Você não fez nada mais, tem que ser respeitado as 8 horas de repouso para iniciar uma nova tarefa. Se o teu sobreaviso terminou às 19 horas, só 8 horas depois que você pode ser convocado por uma nova tarefa. Pois bem, vamos revisar o que nós estamos vendo nesse tópico. Sobreaviso é onde você fica, onde você quiser, e desde que você chegue no local designado pela empresa. Ou 90 minutos, se for na sua base contratual, ou 150 minutos, se for em uma outra base, em outro município ou numa conurbação. Tá? E você recebe para ficar em casa. Então, você recebe na proporção de 1/3.
para ficar em casa no sobreaviso. E se você for convocado no período de sobreaviso, se você for convocado por uma nova tarefa, só será computada a hora de 1/3 do início do sobreaviso ao início do deslocamento. Quando você iniciar a tarefa, você vai receber a hora cheia, 100% da hora de voo. Ok? E você, independente de ter iniciado uma tarefa, sido acionado ou não, independente de qualquer coisa, tem que ser respeitado o período de 8 horas para você iniciar uma nova jornada. Ok? Vamos adiante. Aqui eu trouxe o conceito de conurbação, que é uma área formada por cidades e vilarejos vizinhos que, por estarem muito próximos uns dos outros, formam um aglomerado de cidades. Junção de duas ou mais cidades que geograficamente se encontram em decorrência do crescimento urbano. Muito bonito esse conceito. Mas vamos adiante. Parágrafo 5º. O período de sobreaviso, contabilizado desde seu início até o início do deslocamento, caso o tripulante seja acionado para a nova tarefa, não poderá ser superior a 12 horas. Ou seja, o teu sobreaviso tem 12 horas. Se você for acionado para qualquer tarefa, né, sua, se você for acionado, o período máximo é 12 horas. Vamos lá. Tua jornada começou às 7. Então, 12 horas, ela termina às 19. Se você for chamado ao meio-dia, então a tua jornada ela vai ter que terminar às 19 horas, né? Em tese, às 19 horas. Isso aqui nós não estamos contabilizando o tempo do deslocamento. Sem contar o deslocamento, ou seja, a sua tarefa ela tem que finalizar às 19 horas. Mas se você for chamado às 5 horas da tarde, do mesmo modo, a tua tarefa tem que ser encerrada às 19 horas. Dentro do sobreaviso, se você for acionado, o período de 12 horas tem que ser contabilizado, tem que ser levado em consideração. Não pode chegar, por exemplo, às 18 horas, então o sobreaviso termina às 19. Às 18 horas, a empresa te chama para você iniciar uma jornada de 9 horas. Não pode. O limite é 12 horas. Toda tarefa que você iniciar tem que estar dentro das 12 horas. Tem que iniciar e terminar dentro das 12 horas. Ok? Parágrafo 6º. No período de 12 horas, previsto do parágrafo 5º, não serão computados períodos de deslocamento de 90 e 150 minutos previsto no caput e no parágrafo 1º, conforme eu expliquei anteriormente. Mas vamos ilustrar aqui. O início do teu sobreaviso. O início foi às 7 da manhã. Você foi acionado às 12 horas. Você se desloca até a tua base, você leva 1 hora para se deslocar. Ok? Então, você se apresenta às 13 horas. O encerramento da tua jornada, o encerramento do teu sobreaviso é às 20 horas. Por quê? Às 20 horas. Porque aqui nós não estamos levando em conta o período de deslocamento. É exatamente isso que o parágrafo 6º diz. O período de deslocamento ele não é contabilizado dentro do sobreaviso. Não é contabilizado. Portanto, vamos lá. Se a tua jornada, se o teu sobreaviso iniciou às 7 da manhã, em tese, ele se encerraria às 19 horas. No entanto, você acrescenta, nesse caso, mais 1 hora, que é 1 hora referente ao teu deslocamento. Você pode acrescentar meia hora, pode acrescentar 150 minutos, que seja. Mas esse tempo ele não é contabilizado dentro do período de sobreaviso. Ok? Vamos adiante. Então, o que nós temos? Do início do teu sobreaviso até o início até o chamado, transcorreram 5 horas. Ok? Esse deslocamento de 1 hora não conta. E a apresentação, entre a apresentação e o encerramento da tua jornada, do teu sobreaviso, transcorreram 7 horas. Ou seja, 7 por 5,
12 horas de jornada. Se fosse contabilizar o teu deslocamento de 1 hora, teria que se encerrar 19 horas. Mas a lei fala que esse deslocamento não é contabilizado. Ok? Parágrafo 7º. O tripulante de voo ou de cabine, empregado no serviço aéreo previsto no inciso 1 do caput 5º, que é aviação geral, terá a quantidade de sobreavisos limitada a 8 mensais, podendo ser reduzida ou ampliada por convenção ou acordo coletivo de trabalho, observados os limites estabelecidos na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira, a ANAC. Aqui, para efeito de prova da ANAC, ok? Vamos nos pautar nesses 8 sobreavisos mensais, que é o limite, 8 sobreavisos mensais. Pode ser reduzido ou pode ser ampliado? Pode, desde que haja, né, um consenso, desde que haja um acordo coletivo entre o sindicato patronal, sindicato dos aeronautas, Ministério Público do Trabalho e a ANAC. Tudo balizado dentro dos princípios da RPA, dentro do CBA e da RBAC 117, que trata do gerenciamento de fadiga humana. Então, pode, mas para efeito de prova, o limite é esse. Vamos entender o porquê desse limite de 8 horas mensais. Vamos supor que você está tendo uma indisposição com o teu chefe. E o teu chefe, como represália, te mete 15 sobreavisos em um mês. Não pode. Aí quer dizer então que você vai ficar ganhando 1/3 da hora de voo? 15 sobreavisos no mês, você vai ficar ganhando 1/3 da hora de voo? Teu salário, ó, cai, despenca. Essa é uma proteção, esse é um dispositivo para proteger o aeronauta de qualquer tipo de perseguição. Está entendido? Então, vamos lá. O limite de sobreaviso mensal é de 8. É 8. 8 é o limite de sobreavisos. Ok? Vamos adiante. Reserva. Bem, reserva é o período em que o tripulante de voo ou de cabine permanece à disposição por determinação do empregador no local de trabalho. Só é lembrar, no jogo de futebol, aonde o reserva fica? Em casa, esperando o jogador lá cair, quebrar a perna, escorregar na banana, na casca da banana, para ele ser chamado, para ele entrar em campo? Não. O reserva, ele fica no local de trabalho. Ele fica na base dele, ou para onde ele tiver sido designado. Ou seja, você vai para o local onde você vai exercer a tarefa, se for acionado. Ok? Então, a diferença entre reserva e sobreaviso: sobreaviso, você fica lá na casa do Carvalho, e reserva, você fica no trabalho. Compreendeu? Vamos lá. Sobreaviso: casa do Carvalho, reserva, no trabalho. Vamos adiante. Parágrafo 1º. A hora da reserva será paga na mesma base da hora de voo. Maravilha. Mais uma vez, você vai receber a hora de voo cheia aqui, ok? Aqui você vai receber uma hora cheia para ficar sentado no ar-condicionado, tomando café, mexendo no WhatsApp, ou jogando videogame, fazendo o que tu quiser. Ou então fofocando da vida dos outros, lá no despacho operacional da tua empresa. Parágrafo 2º. A reserva do tripulante empregado no serviço aéreo previsto no inciso 1 do caput do artigo 5º, que trata da aviação geral, terá duração mínima de 3 horas e máxima de 6. Ou seja, temos até aqui 3 distinções, tá, entre sobreaviso e reserva. Primeira distinção: sobreaviso, casa do Carvalho; reserva, no trabalho. No sobreaviso, 1/3. Na reserva, cheio, valor cheio. No sobreaviso, 12 horas. E na reserva, 6 horas. Ok? Vamos adiante. Avante. Parágrafo 3º.
A reserva do tripulante empregado nos serviços aéreos previsto no inciso 2, 3, 4 e 5 terá duração mínima de 3 horas e máxima de 10 horas. O 2, 3, 4 e 5 trata da aviação táxi aéreo, aviação especializada, os coitados piloto agrícola lá, que está lá, dando os rasantes dele lá, né? Os caras de táxi aéreo aí. Então, a jornada deles é de, no máximo, 10 horas, no caso, a reserva deles é de, no máximo, 10 horas. Ok? Parágrafo 4º. Prevista a reserva por prazo superior a 3 horas, o empregador deverá assegurar ao tripulante a acomodação adequada para descanso. Entende-se por acomodação adequada para descanso. Aqui ela explica o que é uma acomodação adequada para descanso. Entende-se por acomodação adequada para fins deste artigo poltronas em sala específica, com controle de temperatura, em local diferente do destinado ao público e a apresentação das tripulações. Ou seja, você não vai ficar no sobreaviso, você fica no local separado. Você fica no local onde você possa descansar sem interferência do público e sem ouvir os demais tripulantes que estão se apresentando para iniciarem a sua jornada. Ok? Vamos adiante. Parágrafo 6º. Para efeito de remuneração, caso o tripulante seja acionado em reserva para assumir programação de voo, será considerado o tempo de reserva o período compreendido entre o início da reserva e o início de voo. Ou seja, para efeito de remuneração, por que disso? Porque na reserva, a hora de voo é a hora cheia. A hora de voo é a hora cheia. Então, nesse caso, preste bem atenção. Tá? Na reserva, é considerado, no período de reserva, é considerado o início da reserva e quando você inicia o teu voo, o teu trabalho. Então, todo esse período, ele compreende o período da reserva, ele compreende o período de remuneração. Por quê? Porque não existe diferença de remuneração. Quando você está na reserva e quando você é acionado. Não existe diferença de remuneração. No caso de sobreaviso, existe diferença. E qual é a diferença no caso de sobreaviso? No caso de sobreaviso, você ganha 1/3. E para que você não seja injustiçado, trabalhar para ganhar 1/3, tá? O artigo anterior ele faz a distinção, que para efeito de remuneração, o período de sobreaviso ele compreende o início da reserva e o início do deslocamento. Por isso, ele restringe o período de sobreaviso a esse. E na reserva ele não faz restrição. Ele fala que na reserva, o período para remuneração é do início ao fim. Ponto. Acabou e não se fala mais nisso. Passa a régua. E vamos adiante. Pois bem, quando ocorrer o cruzamento de 3 ou mais fusos horários em um dos sentidos da viagem, o tripulante terá, na base contratual, o repouso acrescido de 2 horas por cada fuso cruzado. O que significa isso? Temos aqui uma viagem entre Brasília e Los Angeles. Brasília, fuso 45, Los Angeles, fuso 120. Algumas questões que eu já vi, eles botam, os enunciados eles colocam exatamente dessa forma. Então, como eu vou calcular quanto eu vou acrescentar, qual a quantidade eu vou acrescentar ao meu repouso? Simples. Você vai ter que fazer uma conta de quantos fusos tem entre o fuso 45 e o fuso 120. Vamos lá. Entre 45 e 120, nós temos o fuso 60, o fuso 75, fuso 90, fuso 105, até chegar ao fuso 120. Cada fuso tem 15 graus, ou seja, 1 hora equivale a 15 graus de fuso horário. Então, como é que se contabiliza isso? Vamos lá. Nosso aviãozinho decola de Brasília, fuso 45. Passa pelo fuso 60, passa pelo 75, passa pelo 90, passa pelo 105 e chega em Los Angeles, no fuso 120. Então, a conta
para você saber quantos fusos você cruzou, o que você vai fazer? Você vai pegar o fuso de Los Angeles, que é 120, ou qualquer outro que tiver denunciado, e vai pegar o fuso da origem. Você vai diminuir um do outro. Então, aqui nós temos 120 menos 45. Temos, então, 75. Você vai pegar os 75, ok? E vai dividir por 15. 75 dividido por 15 dá 5. Ou seja, temos aí, então, 5 fusos horários, tá? Que nosso aviãozinho percorreu, nosso aviãozinho cruzou, ok? Cruzou 5 fusos horários. De acordo com o artigo 49, se ocorrer o cruzamento de 3 ou mais fusos horários, você acrescenta 2 horas para cada fuso que você cruzou ao seu repouso. Então, aqui, nós acrescentaríamos 2 horas para cada fuso. Então, nós acrescentaríamos aqui 10 horas. 2 vezes 5, 10. Ou seja, 10 horas. Então, nós temos a volta. Então, são mais 10 horas de repouso, okay? Porque são mais 5 fusos retornando. E esse repouso, esse fuso, tá? Esse período só é acrescentado no teu retorno à tua base contratual. Não é aonde você chegou. É somente na volta. Quando você retorna para a tua base, é que é acrescentado no teu fuso horário todo esse período. Folga periódica. Bem, folga é o período não inferior a 24 horas consecutivas em que o tripulante, em sua base contratual, sem prejuízo da remuneração, está desobrigado de qualquer atividade relacionada ao seu trabalho. Parágrafo 1º. Salvo o previsto no parágrafo 2º e 3º do artigo 41, a folga deverá ter início, no máximo, após o 6º período consecutivo de até 24 horas, contada a partir da apresentação do tripulante, observados os limites da duração da jornada de trabalho e do repouso. Bem, o que significa isso? Significa que, após o período de 6 jornadas, já contabilizando o repouso, o tripulante terá direito a uma folga. Significa dizer que, no 6º período, vamos supor que no 6º período de jornada, tá? Já contabilizando o repouso, se essa tua 6ª jornada iniciou às 7 horas da manhã e findou-se às 16 horas, tá? Se encerrou às 16 horas, vai iniciar o teu repouso, tá, de 12 horas. Somente a partir do final do repouso de 12 horas é que é contabilizado o início da folga. Em tese, nós teríamos um período aí de 36 horas sem trabalhar. Na prática é isso. Mas para efeito de prova, para efeito de prova da ANAC, o que você tem que entender? 6 jornadas consecutivas. Dentro dessas jornadas, você cumpriu a jornada, repouso. Cumpriu outra jornada, repouso. E assim por diante, até a 6ª. Chegou na 6ª jornada, você vai iniciar a 6ª jornada, vai finalizar a 6ª jornada. A partir da finalização da 6ª jornada, você contabiliza 12 horas de repouso. Ao final de 12 horas de repouso, começa a contabilizar o teu período de folga. Ok? Entendido? Vou explicar devagarzinho. Slow. Durante 6 jornadas, incluindo o repouso, a partir da 6ª jornada, ao final dela, você terá um repouso de 12 horas e somente após o final do repouso de 12 horas da 6ª jornada é que inicia a contabilizar a sua folga. Ok? Vamos avançar. Os períodos de repouso mínimo regulamentar deverão estar contidos nos 6 períodos consecutivos de até 24 horas previsto no parágrafo 1º deste artigo. Como eu já falei, que tem que estar o repouso incluído dentro
desses 6 períodos de jornada. Parágrafo 3º. No caso de voos internacionais de longo curso, o limite previsto no parágrafo 1º neste artigo poderá ser ampliado em 36 horas, ficando o empregador obrigado a conceder ao tripulante mais 2 períodos de folga no mesmo mês em que o voo for realizado, além das folgas previstas neste artigo 51. Na prática, o cara fez o voo internacional, tá? O limite da folga dele de 24 é ampliado para 36 horas, desde que ele tem que conceder esse período de folga dentro do mesmo mês em que o voo foi realizado. Isso é obrigatório. Se eu realizo o voo em novembro tem que ser concedido esse adicional. Se eu fiz o voo em novembro, em dezembro, não vai se adicionar. Tem que ser novembro, esse adicional. Ou seja, é o mês corrente. Parágrafo 4º. Os limites previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderão ser alterados por convenção ou acordo coletivo de trabalho, observados parâmetros determinados na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Mais uma vez, são as possibilidades que a lei abre para uma negociação de sindicato patronal, sindicato dos aeronautas e Ministério Público do Trabalho. Mas isso é para efeito prático. Para efeito de prova, o que está escrito aqui é o que está valendo. Vamos avançar. O tripulante empregado de serviço aéreo previsto no inciso 1 do caput do artigo 10 terá número mensal de folgas não inferior a 10, das quais pelo menos 2 deverão compreender um sábado e um domingo consecutivos, devendo a primeira destas ter início até às 12 horas do sábado, no horário de Brasília. Aqui, a lei ela estipula que o tripulante ele tem que ter o final de semana de descanso. Ele tem que ter o final de semana de folga. Então, aqui no artigo 51, a lei é taxativa. Mas isso é algo que tem que ser regulado pelo pessoal lá do RH, que vai fazer a tua escala. Então, vamos lá. Dentro do artigo 51, nós temos que o número mínimo de 10 folgas mensais, tá? Dentro das quais, dentro dessas 10, deverão ter um sábado e domingo consecutivo. Ou seja, 2 dessas folgas têm que ser sábado e domingo, um atrás do outro. E, pelo menos, uma delas tem que começar às 12 horas de sábado. Ok? Parágrafo 1º. O número mensal de folga deste artigo poderá ser reduzido até 9, conforme critérios estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, aqui, nós já vemos que a lei ela foi taxativa ao limitar a redução em 9. Ou seja, se houver um acordo entre sindicatos, tá? O limite que eles podem reduzir é até 9, não menos do que isso. Independente do que eles tratem, está na letra da lei, e é o que tem que ser cumprido. Parágrafo 2º. Quando o tripulante concorrer parcialmente à escala de serviço do mês, por motivo de férias ou afastamento, aplicar-se-á a proporcionalidade do número de dias trabalhados ao número de folgas a serem concedidas com aproximação para o inteiro superior. Se cair um número reduzido, um número quebrado, 3,75, vai se aumentar para 4. Entendido? Mas aqui é tudo dentro da proporcionalidade. Então, aqui é o critério de proporcionalidade. Artigo 52. O tripulante de voo ou de cabine empregado nos serviços aéreos, previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 5º, terá número de folgas mensal não inferior a 8, das quais, pelo menos 2, deverão compreender um sábado e um domingo consecutivo. Vamos lá. Na aviação geral, o número mínimo são 10. Na aviação, nos demais ramos da aviação, é 8. Então, você sabe que não pode ser inferior a 10 na aviação geral. Ok? Guarda esse número. Parágrafo único.
O tripulante empregado nos serviços aéreos previstos no inciso 4 do caput do artigo 5º, quando em atividade de fomento ou proteção à agricultura, poderá ter os limites previstos neste artigo, modificados por convenção ou acordo coletivo de trabalho, observado os parâmetros estabelecidos na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Artigo 53. A folga só terá início após a conclusão do repouso da jornada, e seus horários de início e término serão definidos em escala previamente publicada. Veja, como nós já vimos lá atrás. A folga ela só tem início após a conclusão do repouso do 6º ciclo de jornada. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No 6º ciclo de jornada, após o término, após a conclusão do repouso, tá? Ao final da jornada do 6º ciclo, é que inicia a folga. Então, isso também deve constar dentro da escala periódica, da escala de serviço. E essa escala, como nós já vimos lá atrás, ela tem que ser divulgada com antecedência mínima. Então, você tem uma previsibilidade de como vai funcionar, com a programação mensal ali, você já vai ter uma previsibilidade. Se você quer saber o número, a antecedência, qual o prazo, veja a nossa primeira e segunda aula, que aí você tem todos os prazos lá estabelecidos. Artigo 54. Quando o tripulante for designado para curso fora da base contratual, sua folga poderá ser gozada nesse local, devendo a empresa assegurar, no regresso, uma licença remunerada de 1 dia para cada 15 dias fora da base contratual. Vamos supor que, num curso, num treinamento, fora da base, ele tem direito a uma folga. Ele pode gozar a folga nesse período que ele está fora da base. Tá? E quando ele regressar, ele terá 1 dia a mais, tá? de licença remunerada para cada 15 dias que ele ficou fora. Ok? Parágrafo único. A licença remunerada não deverá coincidir com sábado, domingo ou feriado, se a permanência do tripulante fora da base for superior a 30 dias. Ou seja, se o tripulante estiver fora da base mais de 30 dias, a licença remunerada ela não pode coincidir com sábado ou domingo, e nem feriado. Entendeu? Não pode. Por que disso? Para não haver um prejuízo naqueles períodos de folga que o tripulante ele tem direito, que a gente já viu, que ele tem direito a sábado e domingo, pelo menos 2 vezes consecutivas. Ele tem esse direito. Então, essa licença remunerada ela não pode cair ali dentro, para não tirar esse benefício do tripulante. Pode cair qualquer outro dia, pode cair na segunda-feira, na sexta-feira, mas não pode ser no sábado, e nem domingo, nem feriado. Entendido? Pois bem, minha gente, finalizamos aqui a nossa 6ª aula da regulamentação da profissão do aeronáutico. Na próxima aula, nós vamos ver sobre a parte muito interessante, remunerações e concessões, alimentação, assistência médica, uniforme, férias, certificados e habilitações. Ok? Então, minha gente, muito obrigado por terem assistido mais essa aula do nosso programa. Ok? E nos vemos na próxima aula, dando continuidade à nossa programação. Se você gostou, dá o seu curtir, dá o teu joinha lá para dar aquela ajuda para o canal, inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe o conteúdo para qualquer pessoa que esteja com dificuldade, que esteja precisando melhor compreender a legislação. Então, vai lá, indica para o teu amigo, indica para ele lá o canal, tem, além das aulas de RPA, tem um conteúdo
vasto, muito interessante. Então, pessoal, até a próxima.